Meu passado com José. Visitava sempre José, a paixão de minha adolescência, o único amor de minha vida. Ele, por toda a sua última existência encarnado, foi bondoso, líder, conselheiro, apaziguador. Cuidou com extremo carinho de sua companheira, de sua esposa, que era ranzinza, geniosa e revoltada. Ela ficou doente. Ele se desdobrou em cuidados e atenção. Ficou viúvo e não arrumou mais companheira. Viveu para ajudar os outros. Foi pai dedicado e amoroso. Quando Sinhá Narciso o aposentou, não querendo ficar à toa, passou a fazer remédios de ervas e a benzer. Aprendeu com uma escrava velha que morava em outra fazenda e passou a ser o pai José, o pai de todos. Era respeitado, amado e viveu muitos anos. Desencarnou tranquilamente quando estava sentado num banquinho na frente da antiga senzala. Ele gostava muito de ir lá, orar e recordar o passado. Foi recebido no plano espiritual com festas de boas-vindas. Logo depois que recordei minha penúltima encarnação, lembrei-me também de muitas outras existências e vim a saber o porquê de meu amor por José. Estava encarnada em Portugal. Era filha de um comerciante de uma cidade pequena. José morava perto. Nossos pais eram amigos. Ele me amava desde menino. Eu o tinha como amigo. Estávamos sempre conversando. Mocinha, me apaixonei perdidamente por Afonso, um moço bonito, que estava sempre bem vestido, que havia estudado, filho de um senhor que tinha uma vinha, mas ele nem me olhava. Confiava em José e contava a ele tudo o que acontecia comigo e lhe falei do meu amor. Ele ficou triste. José era calmo, amigo e muito trabalhador. Tinha uma pequena chácara e dela tirava o seu sustento. Ambos sabíamos que o amor que sentíamos era impossível, mas nenhum de nós dois perdia a esperança de conquistar a pessoa amada. Havia um bosque muito bonito perto da cidade. Descobri que Afonso ia sempre lá a passeio ou para caçar. Fiz amizade com uma serviçal da casa dele e fiquei sabendo o horário em que ele ia ao bosque. Não era difícil eu sair de casa, principalmente à tarde, porque minha mãe ajudava meu pai e eu ficava sozinha. Comecei a ir ao bosque escondida de todos, na esperança de encontrá-lo. Insisti e acabei encontrando-o. Puxei conversa. Afonso pareceu estranhar. Tudo fiz para agradá-lo e começamos a nos encontrar em dias e horas marcadas, sempre escondidos. Não tinha coragem de contar a ninguém, nem a José, em quem confiava. Sabia que estava agindo errado. Às vezes me preocupava e temia as consequências, mas minha paixão por ele me deixava cega. Como é ruim se deixar cegar por esse sentimento forte, tornar-se escrava dele. Sentia-me inquieta, não dormia direito, mas tudo fazia. Me esforçava para parecer natural. Já fazia 2 meses que nos encontrávamos. Numa tarde bonita, criei coragem, confessei meu amor por ele e tornamo-nos amantes. Mas minha felicidade durou pouco. Um dia, quando fazia compras no mercado, escutei a terrível notícia. Afonso, o filho do senhor da vinha, vai se casar. Como também tive a confirmação de que estava grávida, desesperei-me. Fui à tarde ao encontro dele no bosque. Ele não foi. Soube à noite pela empregada dele, minha amiga, que Afonso teve que partir. Estava sendo obrigado pelo pai a se casar. Tinha viajado. Iria passar uma temporada na casa da futura noiva até o casamento. Nem se despediu de mim. Nem sabe que irá ter um filho, pensava, sentida. Não sabia o que fazer. No dia seguinte, fui no horário de costume ao bosque. Lá fiquei pensando. Queria achar uma solução, mas não sabia como resolver meu grave problema. Quando José aproximou-se de mim, me assustei. Depois entendi que ele sabia dos meus encontros. Apaixonados sempre sabem de seu amor.
Abracei-o, querendo proteção. Ele me disse: sei que Afonso foi embora. Casará com outra. Estou só e abandonada. Não sei o que fazer. Queixei-me. Naquela época, não era fácil ser mãe solteira. Meus pais eram muito conservadores e rígidos. Sabia que não iam aceitar minha situação. Seria expulsa de casa, jogada na rua, como muitos diziam. O preconceito era grande, e uma mulher que se entregava a um homem sem ser casada era marcada por toda a sua vida. Fique comigo, pediu ele. Você me quer? Indaguei baixinho. Amo você, disse ele com sinceridade. Agradeço-o, José. Estou grávida. Você é bom. Eu lhe quero bem. Admiro-o. E não quero enganá-lo. Espero um filho de Afonso. Não tive tempo de contar a ele. O pai o obrigou a partir, e eu não sei o que fazer. José abaixou a cabeça. Ficamos em silêncio uns minutos. Depois ele me olhou e falou. Sabe o que acontecerá com você? Será expulsa de casa. Ninguém por aqui lhe dará abrigo. Você irá sofrer. Sei disso, respondi, e estou com medo. Se quiser, caso com você, e esse filho será meu. Olhei para ele e o abracei novamente. Aí chorei de soluçar. José, meu bom e maravilhoso José, você fará isso por mim? Vai me ajudar dessa maneira? Amo você. Não iria aguentar vê-la pelas ruas ou no meretrício. Se você sofre, sofro também. Ninguém precisa saber que o filho que espera é de Afonso. Será nosso. Todos na cidade sabem que eu a amo. Não será surpresa se dissermos que resolvemos nos unir. E vamos casar logo, dentro de 2 semanas. E sua gravidez não levantará suspeita. Para todos, será meu filho, e eu serei o pai dele. Sendo seu, será nosso. Não tinha como recusar, e aceitei agradecida. Ninguém estranhou a notícia. Nossos pais ficaram contentes. Só minha mãe pediu para namorá-lo mais tempo. Talvez você não o ame o bastante, disse ela, preocupada. Mamãe, respondi, José sempre me amou. Agora que tenho certeza de amá-lo, é melhor nos casarmos. Não se preocupe, seremos felizes. Mãe quase sempre sente o que acontece de fato conosco, mas ela não insistiu. Os dias passaram rápido, com os preparativos, e como havíamos combinado, 2 semanas depois nos casamos numa cerimônia simples. Senti-me aliviada, e José estava felicíssimo. Fomos morar na casa que ele já há tempo havia preparado. Agradecida a José, tudo fiz para ser uma boa esposa, e ele sempre foi carinhoso e atencioso. Vivíamos tranquilos. Nasceu nosso primeiro filho, e dissemos a todos o que havíamos combinado, que nasceu antes do tempo. Se alguém desconfiou, achou que foi um arroubo nosso e ninguém duvidou de que José era o pai. Tivemos mais 2 filhos. Mas por que sempre tem que haver um porém? O pai de Afonso desencarnou, e ele voltou para organizar e receber a vinha de herança. Veio só, deixou a esposa em sua residência. Ao revê-lo, meu coração disparou. Ele me olhou insistentemente e vi carinho em seu olhar. Passou perto de minha casa dias seguidos. Fiquei a pensar ansiosa. Será que ele ainda me quer? Será que eu o amo? Ele continuava muito bonito. Não quis pensar nas consequências, na gratidão que deveria ter por José, na vida tranquila, honesta que tinha. Só pensava nele, e, inconsequentemente, fui escondida ao bosque, onde anos atrás nos encontrávamos. Numa árvore, que falávamos que era nossa, encontrei um bilhete. Abri aflita. Era dele. Pedia que fosse encontrá-lo. Tinha dia e hora marcados. O encontro era para o dia seguinte. Voltei para casa ofegante, louca de vontade de ir, mas com medo. Não queria magoar José, mas queria ver, conversar com Afonso. A paixão novamente me cegou.
Acabei indo e nos beijamos assim que nos encontramos. Tornamo-nos amantes. Combinamos novos encontros. Dizia a mim mesma que não ia, mas acabava indo. Mudei, fiquei nervosa, inquieta, gritava com as crianças. Para ninguém desconfiar, deixava meus filhos sozinhos. Tentava enganá-los para sair. Às vezes, os ameaçava, para eles não dizerem ao pai que estava me ausentando de casa. Descobri que estava grávida. Contei a Afonso e dele escutei. Por favor, não me cobre nada. Sou casado, tenho filhos e devo retornar ao meu lar assim que resolver meus negócios. Não voltarei mais aqui. Nunca irei largar minha esposa por uma amante. Divertimo-nos apenas. Depois, você é casada. Como sabe que o filho que espera é meu? Levei um choque ao escutá-lo. Percebi o quanto agi levianamente e pensei aflita. Meu Deus, o que estou fazendo com minha vida? Magoada, decidi não vê-lo mais. Tínhamos um encontro para a tarde do dia seguinte. Não fui. Resolvi cuidar de meu lar, ser novamente a esposa, a mãe que fora. Foi então que notei que José estava diferente, nervoso e inquieto. Ele sabe, pensei. No outro dia, não se falava noutra coisa na cidade. Afonso, meu amante, foi encontrado morto. Acharam-no caído num atalho, local que ele percorria para ir ao meu encontro no bosque. Comentavam que ele caiu do cavalo e bateu a cabeça numa pedra. Não foi encontrado outro ferimento em seu corpo. Uns diziam que podia ter sido ferido por um golpe, mas ele não tinha inimigos e não o roubaram, e o caso foi dado como acidente. A esposa dele veio para o enterro. O pai dela vendeu a vinha e foram embora. O fato foi esquecido. Não senti a morte dele. Compreendi que não o amava, mas sim a José, meu esposo. Como também entendi que Afonso nunca gostou de mim e que sempre me teve como um amante, uma fonte de prazer fácil. Sim, porque eu, apaixonada, sempre me comportei levianamente, e naquele momento estava mais preocupada comigo. Egoísta. Me vi em apuros e tive medo das consequências do meu ato errado. José estava calado, estranho, quase não me olhava, e quando o fazia era com raiva no olhar. Não tendo mais como esconder minha gravidez, falei com ele. De novo? Será possível que novamente terei que criar rebento de outro? Que falar? Indaguei. Este filho é nosso. É seu. Você quer dizer? Saiu, e naquela noite não voltou, e passou a vir pouco para casa. Muitas vezes não vinha nem para dormir. Descobri que ele arrumou outra mulher, e que dormia na casa dela. Tinha medo de conversar com ele. Passamos a falar só o necessário. Nesse clima nasceu o outro filho. Tive 4 meninos, todos lindos e sadios. No período de gravidez, não tinha certeza de quem era o pai daquela criança. O primeiro, que era filho de Afonso, era muito parecido fisicamente comigo, mas o último, sim, era a cópia do meu amante, confirmando quem era o pai. Creio que isso maltratou ainda mais meu esposo. José e eu não nos separamos. Ele nos sustentava. Era bom pai, mas sempre agradou mais os dois do meio. Evitava-me. Passou a dormir em outro quarto e nunca mais me tocou. Arrependi-me amargamente do que fiz. Compreendi o tanto que era feliz. Fui uma imprudente e só dei valor à felicidade que tinha quando a perdi. Tentei até reconquistá-lo, mas ele me repelia com raiva. Culpava-me. Sempre desconfiei de que José matou Afonso. Nunca comentei nada. Temia. Nossos filhos cresceram, casaram e a amante dele desencarnou. Não arrumou outra. Passou a ficar mais em casa. Continuou evitando-me. Fiquei doente. Câncer no pulmão. As noras vinham cuidar de mim. Ele não deixou faltar nada, mas nem entrava no meu quarto. Um dia o chamei. José,
Me perdoe, pedi. Ele baixou a cabeça. Após um prolongado silêncio, respondeu: Não posso. Não agora. Talvez no futuro. Desencarnei e ele foi morar com um dos nossos filhos, que ele tinha certeza de ser dele, e tempo depois também ficou doente e desencarnou. Foi após eu ter desencarnado que descobri a verdade. José desconfiou que eu estava me encontrando com Afonso e foi nos surpreender. Só que eu não havia ido e ele encontrou com meu amante. Os dois discutiram. Afonso o ofendeu e lhe apontou uma arma. Lutaram e meu esposo o atingiu na cabeça com um pedaço de pau. Desesperou-se ao vê-lo morto. Colocou-o em seu cavalo. Foi puxando o animal até o local das pedras e derrubou-o. Voltou rápido para a cidade e aguardou os acontecimentos. E ficou para todos parecendo que Afonso caiu do cavalo. José, porém, não teve sossego. Arrependeu-se muito por ter matado uma pessoa, mesmo em legítima defesa. Sinceramente, ele não o queria ter assassinado. Ele foi ao bosque para nos surpreender, embora em seu íntimo achasse que eu não seria capaz de traí-lo. Não depois do que ele me havia feito. Para meu esposo, eu era a culpada, muito mais errada que Afonso, e me desprezou profundamente. Poderia ter falado a todos o que aconteceu. Um marido traído não ia para a prisão quando matava. Se quisesse, poderia até ter me assassinado também, mas preferiu ficar calado. A ninguém falou desse triste acontecimento, nem do acidente, nem da minha traição. Isso pelos nossos filhos, porque naquele tempo não era fácil ter uma mãe adúltera. Ficariam marcados. E também se apiedou de mim novamente, porque sabia que seria desprezada por todos. José, já naquela época, não era capaz de fazer maldades. Compreendi tarde demais a pessoa maravilhosa que era, um amigo em que sempre poderia confiar. Sofremos muito, os dois, ao desencarnar. Depois de algum tempo, fomos socorridos e um orientador promoveu nosso encontro. Conversamos e novamente lhe pedi perdão. Perdoe-me, José. Eu te amo. Perdoo, respondeu simplesmente. Quero reparar meu erro junto de você. Não precisa, disse ele. Desculpe-me, mas não quero estar junto de você. Não precisa me reparar nada. Viva sua vida. E vê se aprende a dar valor aos sentimentos verdadeiros. Quero que seja feliz, mas longe de mim. Separamo-nos, mas a vida sempre reúne aqueles que têm necessidade de se reconciliar ou provar que realmente podem viver fraternamente, e nos reencontramos na senzala. Depois de alguns meses que o escravo José desencarnou, fui visitá-lo. Recebeu-me com alegria. Cabocla, que bom revê-la. Como está você? O que aconteceu quando fugiu da fazenda? Nunca soubemos o que realmente se passou. Contei a ele nossa fuga e o que fiz nesse tempo em que estava no plano espiritual. Você foi corajosa, exclamou ele. José. Contei a ele todo o nosso passado. Escutou-me silencioso. Não me interrompeu, nenhuma vez. Finalizei dizendo: José, encarnada, eu sempre o amei. Cabocla, sempre fui um amigo e quero continuar sendo. Percebi seu amor por mim. Só que estava casado, tinha uma companheira, e por nenhum motivo iria deixá-la ou traí-la. Depois, não a amei como mulher, sempre a quis como irmã. Por favor, não se sinta devedora para comigo. O que passou, passou, e já resgatamos nossos erros. Já havia recordado essa reencarnação, como também já reparei meu erro junto àquele que assassinei. Na minha penúltima existência, Afonso foi meu filho, e tornamo-nos grandes amigos. E Zefa, minha esposa nessa, foi naquela época filha dele, e por ter ficado órfã, teve uma vida difícil, em que cometeu muitos erros. Ela ficou sem pai, porque eu mesmo, sem querer, a deixei sem um genitor.
Ao ficar viúva, sua mãe casou-se novamente. Ela, garotinha, foi assediada pelo padrasto. Na adolescência, foi estrupada e ameaçada para ficar calada. Um dia a mãe os pegou juntos. O padrasto defendeu-se dizendo que fora ela que se ofereceu. A mãe preferiu acreditar no esposo e ela foi colocada para fora de casa. Tornou-se prostituta. Desejou se vingar. Viciou-se no álcool. Fez muitos abortos. Foi infeliz. Desencarnou e sofreu muito. Cabia a mim ajudá-la nesta encarnação, em que teria que passar pela escravidão para aprender a trabalhar e a ser mais dócil. Agora, Zefa está encarnada. É novamente filha de Afonso, branca e livre. Sofri muito de remorso por ter sido a causa da desencarnação de Afonso. Foi para me defender, mas cometi um erro e quis reparar até com aqueles que, indiretamente, como Zefa, prejudiquei com meu ato insensato. Sou profundamente grato pela oportunidade de me redimir. Tudo pela minha leviandade. Queixei-me. Não deve mais pensar nisso, e sim no que irá fazer agora, no presente. Já a julguei culpada, mas agora não, porque foi mais fácil para mim, naquela época, colocar a culpa nos outros. Não pense mais no passado. Todos a perdoaram. José me olhou com carinho. Após o intervalo, continuou com seu modo tranquilo. Fui pai de muitos de coração, de todos da senzala, da fazenda, dos que precisavam do meu auxílio. Pai José, e quero continuar sendo. Você, cabocla, é como se fosse minha filha. Estendeu a mão, apertei-a com força. Ele sorriu e eu lhe disse emocionada: Obrigada.